Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Pandemídia, uma produção do curso de Pedagogia. E hoje, para o nosso segundo encontro, o tema é a família na escola. Fico muito feliz de ter como convidado a participação do professor mestre Arthur José Pavan Torres, ele que é executivo público no Conselho Estadual de Educação, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, professor na Escola Superior de Advocacia da OAB, junto com a nossa querida professora Isabel Braga e o nosso querido professor, coordenador do curso de Pedagogia, Marcos Alvarenga. Passo a palavra para você, professor Marcos. Pessoal, mais uma vez, minha satisfação desse nosso bate-papo de hoje, de um assunto tão relevante, né, que é a família na escola, tentando fazer nesse Pandemídia aquela expectativa do que virá bom pós-pandemia, né? Então, eu já agradeço aqui a vinda do professor Arthur e abro espaço para o professor Bel já dar a primeira investida nessa questão com o professor Arthur. Bem-vinda, Bel, bem-vindo, Arthur. Obrigado. Olá a todos vocês que nos acompanham, né, nesse segundo episódio da websérie do curso de Pedagogia, né? A gente fica muito feliz de estar aqui neste momento juntos de novo, né, representando aí o nosso curso de pedagogia e também os cursos de comunicação da Unify. Afinal de contas, neste momento todo de pandemia, né, a gente percebeu realmente o quanto essas tecnologias, né, estão para a educação 4.0, que a gente também trabalha aqui na grade curricular, nessa perspectiva de atualização do profissional de educação, que é realmente o moderno, né, que é realmente essa demanda atual e que a pedagogia da Unify supre muito bem em suas iniciativas. Professor Arthur, agradecer também sua presença e já de imediato aqui, né, de saída, gostaria de saber a sua opinião, né? Eu, como professora alocada ali na comunicação, né, nas mídias digitais, no jornalismo, na publicidade e propaganda, como que ficou, né, estabelecida por essa sua análise primária, né, em relação a esse vínculo entre a família, o estudante e as novas mídias? Né? A gente sabe que neste momento as mídias, né, as novas mídias, principalmente a internet e todos os seus recursos, foram muito importantes para aproximar neste momento de distanciamento que a pandemia nos impôs. Então, eu gostaria de saber qual é a sua visão, né, nessa relação da família, da educação e este momento de distanciamento que também tanto afetou a educação de modo geral. Boa noite a todos. Boa noite, professor Marcos, professora Bel, Tássia. Obrigado aí. A gente começa a ler currículo das pessoas, é interessante, né? Aí começa mestre de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai passando pela mente o que você já fez na vida, né? Para chegar nesses momentos aqui. Primeiro, para dizer o seguinte, que eu sou do direito, o meu mundo é o direito, que muitas pessoas não gostam. Mas o meu mundo, ele se encontrou com a educação, né? Eu desde pequeno vivi em escola. Minha mãe trabalha há mais de 40 anos em escola pública do estado de São Paulo. Então eu cresci dentro de escolas estaduais. E aí, num dado momento da minha vida, quando eu prestei concurso na secretaria, por indicação da minha mãe, acabei chegando no Conselho Estadual de Educação, né? E lá estou já há quase 9 anos. Enfim, sob essa perspectiva da minha formação, eu gosto sempre de lembrar o seguinte de partida, antes de falar desse momento de pandemia. O artigo 205 da Constituição Federal. O artigo 205 vai dizer lá, é dever do Estado, a educação é dever do Estado e da família, com a participação da sociedade. Então, o Estado tem que dar a educação, do ponto de vista da educação pública, inclusive da educação regulada, da educação privada, que passa pela regulação estatal. Então, toda educação tem como início a regulação estatal, ao menos. Além disso, a sociedade deve participar. Muito bem, mas vamos lá para o nosso foco. A família. É um dever da família essa participação. Não é? O Código Penal, inclusive, tem um artigo do Código Penal que capitula como crime o abandono intelectual das crianças. Quem gera o abandono intelectual é a família.
o pai que não acompanha a criança, que não matricula a criança, como a LDB determina. É obrigação dos pais matricular as crianças na escola, pública ou privada, mas é uma obrigação dos pais, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano faz aniversário, 3 décadas de Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vai dizer lá, nele, é dever da família, dos responsáveis matricular as crianças. Sobre essa perspectiva, por enquanto chata, porque eu estou falando do ponto de vista de dever, então tudo que é dever é incômodo, as pessoas se chateiam com isso, né? Mas é dever, não gosto, tal. Então vamos dizer assim, que não seja dever, mas é uma responsabilidade dos pais. A Hannah Arendt, no artigo que ela escreve na primeira metade do século XX, que chama A Crise na Educação, a Hannah Arendt vai dizer lá, num determinado momento, o seguinte: os pais têm uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade da educação. Aliás, são duas. A responsabilidade de trazer ao mundo, e trazer ao mundo levando a criança para a escola, porque ela está falando na perspectiva escolar, e a responsabilidade de apoiar a educação e formação dessa criança. Olha, a Hannah Arendt, que nem da educação falando disso. E ela diz nesse artigo, eu não sou da educação, mas eu vou falar a minha perspectiva. E lá ela estava analisando os Estados Unidos naquela oportunidade. Mas que quando lido o artigo com bastante atenção e cautela, a gente percebe que ele vale para todo mundo, né? Na perspectiva que ela traz. Enfim, neste momento e nesse modelo que nós temos de pandemia instaurada, onde as crianças, de uma hora para outra, os adolescentes, os jovens tiveram que ficar na casa deles e, a partir daí, ter que fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos num bate-papo. Imagine estudar nesse modelo, como é complicado, né? Vocês, professores, como eu também, já demos aula à distância e sabemos a complexidade que existe neste modelo, né? O sinal da internet que falha, o sinal que às vezes não está funcionando, a dificuldade de compreensão de um lado da criança, ou a dificuldade de transmissão do professor, enfim. Nessa perspectiva, a família, para mim, tem um papel central, né? O Estado faz a missão dele ao fornecer insumos. Nós sabemos das dificuldades e, se tivermos tempo, nós vamos falar delas. Mas, tirante as dificuldades, nós temos que olhar para a família. E a família não estava preparada também, porque ela se acostumou a transferir o dever dela para o Estado. Então ela dizia assim, o Estado não é uma escola boa, o Estado não é uma boa alimentação, meu filho não aprende, meu filho não sabe ler, meu filho não sabe escrever. Eu entendo, o professor tem a missão de fazer isso. Ensinar é uma missão do professor. Qual o ensino? O ensino formal, aquele da escola. Mas a família precisa e deve ter o papel dela de acompanhar as crianças, né, e os adolescentes. Tem que criar tempo. A gente sabe das dificuldades que nós temos. Eu estou com uma menina aqui de 9 anos em casa, né? O professor Marcos tem os 2 meninos dele lá. A gente estava conversando semana passada das dificuldades, né? E a gente percebe elas. Mas nós, pais, família, e eu não vou dizer mais pais, eu vou dizer família, porque a criança pode estar sob a responsabilidade de um avô, da avó, de um tio, de um irmão mais velho, que tem o direito lá e a responsabilidade do poder familiar por aquele irmão mais novo. Então, nesta condição, a família ela é essencial para um processo de formação dentro desta diversidade que nós estamos vivendo. E como que ela faz isso? Como a família pode participar mais? Tem inúmeras formas de... né? Eu, por exemplo, na minha casa, criei um grupo de WhatsApp para os 3. Eu, minha filha e minha esposa. Tudo a gente vai conversando por ali, pelo grupo de WhatsApp, para tentar integrar e fazer com que ela perceba o uso do mecanismo e da ferramenta digital como uma forma de conhecimento e entendimento, né? Que ela utiliza na escola em determinado momento. Então, o WhatsApp, o chat que ela tem na escola, ela usa o chat pelo WhatsApp. Então, ela associa essa ferramenta, esse mecanismo. 2,
o vídeo, quando nós falamos, às vezes, nas ligações de vídeo, né? Eu peço para ela alguma coisa, às vezes eu peço trivialidade quando eu estou na rua, mas é tudo uma forma de tentar estimular ou fazer com que ela vá incutindo no inconsciente dela mecanismos de transmissão à distância, né? E mecanismos que façam ela ter concentração e que isso gere nela uma concentração para ela desenvolver a aprendizagem, né? Mas Isso a é gente tá legal. falando, Isso é esse ótimo, né? contexto. Uma dica interessante, professor. Agora eu queria convidar a Tássia para ela também colocar aqui para nós, né, o seu questionamento, ela também como representante aí, né, dos discentes de pedagogia. Vamos lá, Tássia, por favor. Primeiro, eu queria falar que eu achei muito legal as dicas que o Arthur falou, é aquele negócio, né? A família não tem que ser o professor, né? Eles têm que apoiar, eles têm que dar um auxílio, eles têm que mediar se o aluno está fazendo as atividades, se o aluno está com uma rotina de estudo, se o aluno tá entrando, né? As escolas que têm as aulas ao vivo, se ele está entrando, se está dando tudo certo. Então, eu acredito que a família tem que ouvir a escola e auxiliar os filhos, né? Assim como o Arthur comentou. E a gente sabe que é muito importante a comunicação entre a escola e a família, né? Eu queria perguntar para você, Arthur, qual você acha que é a importância dessa comunicação entre escola e família nesse período de pandemia que a gente está vivendo agora? Esse é outro ponto, né? Para fazer uma digressão bem rápida. O brasileiro tem muita dificuldade de se comunicar. Nós somos um povo com muita dificuldade de comunicação. Nós falamos pouco entre nós expressamos pouco as coisas que nós pensamos. Quando expressamos de forma truncada. Tem uma característica da formação, de questões antropológicas, questões sociológicas de hierarquia, que estão muito voltadas para o modelo brasileiro. Então, a gente tem medo de falar com as pessoas, né? Então, de novo, eu dou o exemplo da Ana Clara. Ela, outro dia desse, me perguntou, pai, é para te chamar de senhor ou de você? Eu falei para ela, depende. Tendo respeito, pode ser você, o tempo todo. O importante é entender que eu sou seu pai nessa brincadeira aqui, né? É isso que vale. Se você entende isso, entende pai como um valor de responsabilidade, tá muito bom. Me chamar de senhor não vai fazer diferença. É como me chamar de professora de Arthur, é indiferente. O importante é o respeito que a gente tenha. Então, nesse contexto, a escola ela precisa exercer uma atividade de comunicação constante, muito forte. E as famílias precisam buscar a comunicação e falar com a escola o tempo todo, né? Eu acho que é o seguinte, assim, a gente está voltando para aquela família, não estou dizendo que era melhor ou não, mas a gente tem que voltar para aquela família lá dos anos 80, dos anos 70, sem digressões, né? Porque era melhor, onde minha mãe, por exemplo, ficava com os filhos na mesa para acompanhar a atividade, a lição de casa, né? Acho que e é isso que a pandemia está fazendo. Ela está forçando as famílias a adequarem a agenda delas para voltarem os olhos para a criança e esse monitoramento da criança. E esse monitoramento, por si só, acaba gerando essa comunicação, porque você se incomoda, né? Os pais começam a ficar incomodados. Olha, eu estou vendo que a criança está com dificuldade de aprendizagem aqui. Então, ela faz um movimento de fala com a escola e a escola, por sua vez, precisa demais se comunicar. Porque se ela não se comunica bem, no caso da escola particular, ela perde aluno. No caso da escola pública, ela também perde aluno. Ela vai ter evasão desses alunos. Porque o aluno fica desmotivado. Se ninguém me procura e ninguém vai atrás de mim, né? Então, comunicar-se é fundamental. E é outro momento nosso no Brasil que nós precisamos enxergar como um momento de êxito, de virada, que é melhorar a nossa forma de comunicarmos com as pessoas, né? Arthur, aí se você linkar o começo da sua fala do artigo 205 com a situação da pandemia, nunca houve, talvez, na história, um momento de tanta oportunidade de ser cumprido o artigo 205, e talvez aí seja o grande mérito, se assim podemos dizer, da pandemia. Ela trouxe a família para a escola e a escola para a família. Ela fez essa mediação. É verdade, Marcos. A pandemia, de certa forma,
ela trouxe, e aí nesse mesmo texto da Hannah Arendt, no Crise na Educação, ela vai dizer lá, e ela está falando da crise, né? Então ela está falando de um momento não como o nosso aqui da pandemia, mas ela está dizendo, olha, a crise tem que ser enfrentada não pela ótica daquelas ferramentas que a gente tem. A gente tem que, é uma oportunidade na crise de você encarar novas ferramentas para vencer essa etapa e, vencida a etapa, aquelas ferramentas elas acabam se compondo ao dia a dia das pessoas. Então, olha o ganho que nós podemos ter, né? Sob essa perspectiva. Então, apesar de tudo, foi importante a pandemia, na medida em que ela recobra um pouco esse dever da família. Ela vai dizer, ó, família, presta atenção, é uma obrigação sua. O professor José Renato Nalini, que foi secretário de Estado da Educação, o último secretário, antes do atual, o professor Rosselli, ele sempre defendeu a responsabilidade da família, com base no artigo 205, em relação à educação, em especial na educação pública. Então, essa amarração, para mim, ela voltou e ela tem que estar no... Ela vai permear as nossas relações por muito tempo ainda. Esse dever da família, né? Vai tá escrito lá. A gente precisa olhar e questionar e trazer à baila esse dever da família, né? Acho que é um momento ideal. Isso me lembrou uma situação e agradeceu, falou, olha, muito obrigada, porque fazia muito tempo que eu não tinha um momento em família, né? Então, a partir do momento que a gente foi fazer atividade, a gente teve um momento em família, sentou todo mundo para responder as questões, né? Que acho que era uma entrevista, não me lembro agora. Mas, assim, ver esses pontos positivos, né? Que também temos pontos positivos com essa pandemia. E esse tipo de coisas são as coisas boas também, né? Esse resgate, né? Verdade. É um resgate para uma questão que estava posta e que ninguém lia. Todo mundo lia, assim, dever do Estado. Nem a terceira parte, que era a participação da sociedade, ninguém lia isso. Então, por exemplo, grupo de WhatsApp de famílias, de mães, de alunos de escola que vão trocando experiências, né, para falar acerca da metodologia de ensino da escola dentro desse modelo remoto. Esse grupo de WhatsApp que as famílias têm, apesar de reservas que eu tenho na forma como as pessoas utilizam a ferramenta às vezes, ele é uma forma de participação da sociedade. Todos juntos discutindo o modelo que está sendo adotado de atividades dentro da escola. E que não é só na escola particular, viu? Isso acontece na escola pública também. Os pais se reúnem nos grupos de WhatsApp. Então, a gente, de novo, nem tudo está ruim. Apesar de que os indicadores, a gente tem ouvido muito a questão de violência familiar, o aumento da violência familiar, a toxicidade de ficar em casa, dessas relações, eu me recuso a discutir sobre esta perspectiva tão somente. Eu sempre gosto de olhar o lado bom das coisas. E eu não posso acreditar que as pessoas estão batendo mais nas outras porque elas estão dentro de casa. Gente, a gente sabe que tem problema, tem crise, tem falta de emprego, falta de salário, mas a família, como dizem, né, é a célula máter da sociedade, né? É dali que a gente produz uma sociedade, né? Como se diz, nasce na família Então, para depois ir para a escola, né? Isso aí. Então, essa configuração, né? Lógico que em nossa conversa aqui tem inúmeros desdobramentos, né? Inclusive, já adianto para os alunos que estão nos assistindo, o professor Arthur vai estar conosco em outubro, ao vivo, batendo um papo sobre a questão da legislação na educação, trazendo essa visão muito positiva sobre isso. Então, por isso, hoje é só uma adocicada no ouvido do pessoal. Mas aí, Arthur, a gente traz a seguinte situação. A pandemia vai passar, sabe-se lá quando, como, com quem, a vida continua, né? Nestas configurações, até pela sua visão positiva, né? A proposta nossa do Pandemídia é mostrar que existiu durante a pandemia possibilidades de evolução. Para o cumprimento da família na escola, você enxerga
que esse momento está sendo mais favorável e que haverá a partir desse momento alguma coisa que ficará para sempre nessa contextualização família, sociedade, escola, a partir dessa necessidade de redescobrimento das famílias, da educação como um todo? Ô, Marcos, é como eu digo, né? Eu falo sobre a perspectiva do direito muitas vezes, mas o tempo que eu tenho assim de estrada na educação me permite falar algumas coisas do ponto de vista educacional. Então, eu estou aqui, você está falando, eu estou pensando, né? Eu recebi um comunicado ontem da escola da minha filha dizendo assim, da escutativa. Aí eu falei, gente, o que é isso, né? Deixa eu ler, estou curioso. Eu nunca li tanto comunicado da escola dela como agora, porque antes ia na agenda, né? Eu passava lá e olhava para a professora todo dia, então perguntava como estavam as coisas. Agora a gente tem que olhar as ferramentas digitais. Enfim, aí estava lendo. Aí comecei a ler o texto. Aí dizia lá, este é o momento de nós aproveitarmos para ouvir as crianças, ouvi-las e fazer aquela escutativa para que elas percebam a importância delas no mundo, né? Que elas são importantes, que elas estão conosco, que este momento vai passar. Isso gera confiança, isso gera estímulo, motivação para que a criança possa fazer as atividades dela. E isso que eu estou falando, que está escrito nesse texto, a gente ouve quando está lá na escola, sentado, mas muitas pessoas não fazem. Então, como diz lá Hannah Arendt, isso que a gente vai fazer agora aqui tem que ficar como valor, né? Essa história de escutativa tem que ser um valor. E aí é onde eu vejo a positividade deste momento. Se as famílias criarem hábitos, né? Como, por exemplo, uso de máscara, né? Uso de máscara. Ninguém usava máscara. Aí um médico outro dia desse estava falando na televisão o seguinte, que para a pessoa adquirir um hábito, ela precisa, em média, de 21 dias para que ela adquira um hábito, para que ela tenha um procedimento e um padrão para aquilo. Só que o hábito pode ser a máscara, mas o hábito pode ser isso, fazer escutativa e incutir aquilo como um valor familiar, que não vai passar, porque isso não passa. A gente vai tirar a máscara um dia, mas o valor de usar a máscara, se voltar a ter uma quarentena, a gente vai saber usar. E nós não vamos precisar de 21 dias para colocar a máscara. Em um dia a gente vai fazer isso. E a mesma coisa são esses valores, esses momentos. Essa dinâmica aqui da virtualidade remota, ela vai permear a nossa realidade nos próximos anos também. E, no meu modo de ver, ela é positivíssima. É uma forma de usar os mecanismos. Então, valores como este da escutativa, que sempre foi falado, e as pessoas deixavam passar, voavam, né? Não pensavam nisso. Hoje, está todo mundo prestando atenção, porque a gente está numa crise, está todo mundo dentro de casa. Então, precisa ter essa atenção, né? Então, eu acredito que esse é um valor, por exemplo, que vai permear a nossa vida ao longo dos próximos anos, de forma aguda, de forma que nós não perderemos mais, estará ali dentro das nossas entranhas, né? Para ser bem, bem profundo mesmo, né? Professor, muito legal sua colocação, né? Inclusive, assim como o Marcos disse, né? Esse nosso papo aqui sempre é uma pitada de quero mais, né? E, infelizmente, o nosso tempo já está aí quase que na sua totalidade, mas é realmente essa proposta dinâmica, né? Do curso de Pedagogia da Unify, inovando com essa websérie que vai trazer aí tantos temas interessantes. E eu gostaria de agradecer, né, que você esteve aqui conosco e participando aí do segundo capítulo dessa websérie, viu, professor? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e, como eu disse, eu sou um apaixonado pela educação, um apaixonado. Só ela pode transformar um país. Em qualquer lugar do mundo, qualquer país que mudou foi baseado na educação, não teve outra ferramenta. Então, o que eu puder trazer e contribuir, sempre vou estar à disposição. E como bem disse o Marcos, essa foi a pitada. Mês que vem eu estou de volta. E aí eu vou ser bombardeado, eu já estou esperando. Com certeza, né? Fica aqui, mais uma vez, a esperança desse nosso futuro encontro, até com mais tempo, né? A websérie da Pandemídia tem esse caráter
condensado e dinâmico desse papo entre nós três e um convidado, até para que a gente aguce essa intenção de querer saber mais. E sua vinda é sempre muito bem-vinda, né, Arthur? Porque tem esse viés da legislação, mas o que move também é essa paixão, né? E aí fala o agente público Arthur, como é que fala, o pai Arthur, né? Toda essa miscelânea de pessoas que nós somos, ainda mais dentro de casa ultimamente, o professor Arthur, né? Todo esse mix se investe de muita propriedade para falar. Então, para mim, enquanto coordenador do curso, é muito prazeroso poder abrir janelas virtuais com pessoas como você, Arthur, que abrilhantam e deixam essa expectativa de um novo encontro que já está marcado. Agora, na terceira semana de outubro, né, acho que 21 de outubro, nós teremos o professor Arthur ao vivo. Preparem, meninas. Já temos a disciplina de legislação da educação para que vocês possam usufruir de toda a capacidade do professor Arthur. E já fica convites futuros para a gente estar junto aqui, quando a pandemia virar uma vaga lembrança nas nossas cabeças, para que a gente possa aqui estar brindando essa convivência muito prazerosa. Viu, Arthur? Obrigado pela presença. Obrigado. Agradeço também a Bel, que está sempre junto conosco, a Tássia, né? Tássia, e aí... também, tchau, Tássia. Queria agradecer, imagina, queria agradecer ao professor Arthur, né, de estar aqui conosco, trazendo essa reflexão sobre família e escola, né, mostrando claramente a importância da família nesse momento, né, dar o apoio, dar o auxílio, né, e também agradecer a professora Bel, o professor Marcos, e falar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse segundo episódio e que venham os próximos. Muito bem. Só para constar, né, que fique registrado aqui no Pandemídia, a gente está falando de família e a Tássia, ela já dá aula, né, e ela acabou de sair de uma reunião de pais né? Eu falei, tô acabando a reunião de pais para entrar no Pandemídia. Muito bom, gente. Muito obrigada a todos. Então, nos vemos no próximo episódio aqui da websérie do curso de Pedagogia da Unify. Muito obrigado. Até breve. Um abraço pessoal. a todos.